Fala galera, tudo bem? Bom pessoal, mais uma aulinha aí para nós, tá? E agora com uma matéria nova. A matéria que eu vou ministrar para vocês é a matéria de ética, ética na administração pública. E para começar, nós vamos falar sobre o decreto 1171 de 22 de junho de 94, tá? Que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E aí, evidentemente, nós vamos tratar aqui sobre as regras deontológicas, sobre os deveres do servidor público e também, evidentemente, sobre as vedações, tá? Além disso, vamos tratar também de um decreto, o decreto 6.029. O decreto 6.029 ele cria um sistema de gestão na rede de ética pública e, evidentemente, vamos resolver questões desse módulo, claro, do jeito que você já está acostumado aí comigo nas minhas aulas, ok? Vamos iniciar então? Vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai ter que visualizar aqui é o que significa o termo ética, como ele surgiu, de que maneira, essa coisa toda, ok? Ética, pessoal, essa palavrinha, ela é de origem grega. E ela vem do termo ethos, que significa uso ou costume, e refere-se a termos como caráter, atitude, conduta. Ou seja, toda vez que você pensa nessas palavras, você com certeza acaba lembrando de uma certa maneira dessas outras aqui também, ó, desses significados como uso, costume e principalmente caráter, atitude e conduta. Qual é a conduta adequada, na verdade, que o ser humano precisa ter para ser ético, para ser considerado ético, ok? O homem é um ser complexo, dotado de razão e tem atitudes e iniciativas próprias que tanto podem tender para o lado justo e honesto, como para o lado injusto e desonesto. É uma verdade, né? Algumas pessoas vão ter uma certa tendência a ser mais justas, mais honestas, outras vão ter uma certa tendência a ser injustas, desonestas. Aí está a importância do estudo da ética. O ser humano vive em sociedade. Nela se relaciona e nela se expressa, buscando a sua realização. Então, por isso que há um estudo voltado para a ética. E aí, pessoal, autores vão informar para nós que o homem ele não é espontaneamente ético. Ou seja, em algum momento a gente vai ter falhas, né? E aí, consequentemente, você vai precisar de uma regra. Então, veja, ó, por o homem não ser espontaneamente ético, ele necessita de quê? De normas e também de imperativos morais. Juntando essas duas coisas, nós vamos ter a conduta do ser humano. Qual é a conduta adequada para aquela pessoa dentro daquele grupo de pessoas, né? Que ele, na verdade, tem convivência, ok? Bom, isso serve também tanto para a pessoa física como também para a pessoa jurídica. E a ideia de um código de ética ou de regras que é justamente para alinhar as condutas, né? Os princípios éticos. Então, alinhamento de condutas e princípios éticos, que devem ser respeitados e servem como orientação para o indivíduo. Então, imagine o ser humano sendo guiado por suas próprias ideias. Imagina, por exemplo, você trabalhando lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na administração pública em si, e você ser guiado pelas suas próprias ideias. Como que ia ficar, hein, pessoal? Com certeza ia ser bastante complicado, não é verdade? Então, para que essas coisas não aconteçam, o que vai ser estipulado? Um código de conduta, regras, regulamentos, ok? Normatizações. É importante também a gente ter um pequeno conceito da diferença de ética e moral. Ética, pessoal, é mais abrangente, é mais ampla. Por quê? Porque o que serve aqui serve em qualquer outro lugar. A ética também ela é mais universal. Ela traz princípios e valores que servem em todos os lugares. Ela é mais teórica, porque ela foi estudada, ela foi fundamentada, ela foi adquirida pelo estudo. E a moral ela é mais restrita, porque ela é para um determinado grupo de pessoas. Às vezes o que é moral para um grupo de pessoas é imoral para um outro grupo, ok? A ética tem mais a ver com a cultura, com os costumes de uma região, de uma tribo de pessoas, tá? Eu estou chamando aqui de tribo,
uma maneira de dizer, é claro. E a moral é mais prática e ela é mutável, ela pode mudar a qualquer momento. O que é moral hoje pode ser moral amanhã ou vice-versa. E ela é influenciada pelo meio em que vivemos. Tudo bem? Essas são as diferenças básicas entre ética e moral. A ética ela é fator determinante na administração pública, ok? Por quê? Porque a administração pública trata do interesse de todos. Do interesse de todos. Beleza? Aí aqui vale até lembrar, pessoal, que existe um princípio chamado princípio da finalidade. Ó. Princípio da finalidade. O princípio da finalidade, pessoal, vem informar para nós que a administração pública, ela tem uma finalidade, tem um fim. O fim é o bem comum, ou seja, o bem de todos, para todos, ok? E a administração pública, ela administra algo que, na verdade, pertence ao povo. É por isso que a ética na administração pública é muito relevante, muito determinante. O uso de dinheiro, a elaboração de leis, exige competência para quem está, na verdade, regulamentando alguma coisa. Tem que ter respeito às normas e princípios e, claro, precisa se comunicar com o seu público-alvo, que, na verdade, somos nós, usuários do serviço público. Então, o Código de Ética ele vai estabelecer padrões que vão orientar a conduta de seus membros e deve ser seguido por todas as pessoas que fazem parte. Eu vou ser bem sério para você, nem sempre algumas regras nós vamos concordar, mas a partir do momento que você faz parte daquele grupo, você deve obedecer. Tudo bem? Isso é muito importante. Eu até costumo brincar em sala de aula que desde pequeno nós já somos inseridos através de regras, através de normas, que, claro, evidentemente, muitas vezes você não concorda, mas você vai ter que obedecer. O seu pai, por exemplo, você mora na casa do seu pai e da sua mãe, você tem que obedecer às regras deles, né? O que eles inseriram de regras, de regulamentos, você tem que obedecer, ok? Aquilo vai servir de orientação, ok? Eu até me lembro que, né, meu pai, minha mãe falava exatamente mais ou menos aquela ideia de, ó, enquanto você morar na minha casa, você tem que obedecer essa regra, obedecer as minhas regras, e é bem por aí mesmo, né? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar as regras inseridas no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Código de Ética, o Decreto 1171 de 94. E a primeira coisa que a gente vai estudar são as regras deontológicas. Por que se chama regras deontológicas? Regras, você já sabe, são normas, algo que foi normatizado. Deontológica é o estudo de princípios, ou seja, algo que foi fundamentado. E as regras deontológicas se iniciam dizendo assim, ó, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Tá bom? Vou ler até aqui por enquanto, ó, que devem nortear o servidor público. Veja, pessoal, que o código ele elenca aqui para nós a dignidade. O que é ser digno? O que é dignidade para você? A gente pode entender como respeito, né? Respeito. Você, por exemplo, respeitar a diversidade, as diferenças, entendeu? Tratar as pessoas com dignidade, com presteza, ok? Entregar disponibilidade, atenção para aquelas pessoas. Seja o usuário do serviço público, seja o seu colega de trabalho, o colaborador, né? Mas a lei também fala sobre decoro. Você ter decoro, você, na verdade, ser assíduo, você, na verdade, ser frequente ao seu serviço, você, na verdade, entre aspas, guardar os segredinhos da organização a qual você, na verdade, trabalha, ok? Certo? Ser assíduo, ser pontual, ser zeloso. Zeloso, pessoal, é uma ideia de cuidar, né? Você vai cuidar de algo. E o que a gente cuida aqui? Na verdade, nós cuidamos de pessoas, ok? Nós cuidamos de pessoas. Nós cuidamos de pessoas, sejam os colaboradores, os colegas de trabalho, ou seja, os usuários do serviço público. E também cuidamos, também, galera, dos equipamentos.
do patrimônio público, eu posso dizer, para ficar mais certo isso aí, tá bom? Veja, pessoal, que quando você estiver trabalhando lá na administração pública, seja qual for o órgão, você, na verdade, vai ter lá um patrimônio público a seu dispor, né? Um computador, mesa, cadeira. Você tem que cuidar bem disso, porque quando você zela por aquilo, você cuida, você, na verdade, aumenta a possibilidade de conservação aí desse material que a administração pública está disponibilizando, e quanto mais tempo aquele material ele na verdade tiver em utilização, melhor vai ser para a administração pública, que aí não precisa fazer um processo licitatório, não precisa comprar um equipamento ali novo porque aquele está totalmente destruído porque você não cuidou direito. Então, consequentemente, aquela grana que ela utilizaria a administração pública para comprar bens aí, para comprar mais materiais, ela vai, na verdade, utilizar aquele dinheiro, aquela receita para uma outra área, para educação, para segurança, essas coisas todas que a gente vive com, na verdade, inclusive falando que a administração pública deveria fazer. Eu sei, pessoal, que muitas vezes, quando eu falo isso em sala de aula, alguns alunos eles falam assim: ah, professor, mas eu faço a minha parte, a administração pública lá, o licitante, ele só pega o dinheiro e coloca no bolso dele. Não leva isso em consideração, não leva esse mérito, até porque a ideia aqui é para a prova de concurso, ok? E outra coisa que eu vou ser bem sério para você: cada um faz a sua parte, meu amigo. Nessa hora, você tem que fazer a sua parte, não é porque o outro lá desvia dinheiro que a gente vai fazer também ou não vai fazer bem feita a nossa parte, ok? Tá certo? E também você deve ter eficácia. O que é eficácia, galera? Eficácia é a ideia da gente chegar, ó, chegar no resultado. Vou ter que colocar aqui, né? Chegar no resultado, tá bom? E consciência dos princípios morais. Consciência dos princípios morais é porque, como eu falei para você, a administração pública ela tem uma finalidade, e a finalidade aqui é o bem comum, e nesse momento a gente vai ter que ter essa consciência dos princípios morais. O que é moral para você nessa situação, ok? Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, ou seja, enquanto ele estiver trabalhando, né, ó, no exercício do cargo ou função, vou até trocar aqui para ficar bem nítido para você, ou fora dele, né? Mas não ficou muito nítido não, deixa eu trocar para outra cor aqui, caneta, isso, ou fora dele, pessoal, tá vendo aqui, ó, ou fora dele, ou seja, da mesma maneira que você tem que ter como direcionamento dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, você também tem que ser assim fora do seu trabalho, tudo bem? Não é só aquele momento que você estiver trabalhando, não, tá bom? Fora dele, ou seja, a sua vida particular. Eu posso dizer que a sua vida particular, ela se integra na sua vida pública, passa a ser uma só, a partir do momento que você passa a ser um servidor público ou empregado público, tudo bem? Aí ele fala assim, ó, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, quando você, na verdade, tem isso como direcionamento para a sua vida pública e privada a partir desse momento, você honra o serviço público e você vai ter um comportamento, uma atitude positiva. Tá certo? Vamos caminhar. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Veja bem, pessoal, quando o código trouxe essa ideia aqui de não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o código de ética está informando para nós que vamos além disso. Ou seja, você vai tomar uma decisão e essa sua decisão tem que estar de acordo com o que é legal ou ilegal, você tem que pensar nessa possibilidade.
no justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno. Mas olha só que interessante. O código elenca que o principal aqui, no caso, o principal é entre o honesto e o desonesto. Tudo bem? Ó? Então você vai tomar uma decisão entre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E aí, pessoal, eu vou ter que abrir aqui um leque. Por quê? Porque o código de ética, ele diz que essa sua decisão tem que estar consoante às regras contidas no artigo 37, caput do artigo 37 e parágrafo 4º da Constituição Federal. Agora, o que está dizendo isso lá? Vamos lá? Olha só. Então, veja, você tem que decidir entre o legal e ilegal, o justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal. Consoante, para nós, pessoal, significa em conformidade. Conformidade tem que estar em conforme com o artigo 37, vamos lá, 37 da Constituição Federal. E o que o artigo 37 da Constituição Federal nos traz de informação? Na verdade, o artigo 37 da Constituição Federal nos traz de informação os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, que eu vou elencar aqui para você. Os princípios da administração pública são chamados de LIMP. Você com certeza já ouviu falar nisso aqui, ó, LIMP. Que significa o que exatamente? Pessoal, LIMP, legalidade, tudo bem, ó? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Eficiência. Esses são os princípios básicos da administração pública. Então, quando você for tomar uma decisão, você tem que verificar se estão conforme os princípios da administração pública. Ah, isso aqui é honesto ou desonesto? Peraí, mas tá legal? Ou seja, tá dentro da lei? Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar melhor para vocês enxergar melhor. Tá de acordo, né? Tá de acordo com a lei? Eu vou te dar um exemplo. Vou colocar aqui um personagem, tá? Eu tenho esse cara aqui, ó. Esse camaradinho aqui é o seu João. O seu João, ele tá tentando se aposentar há 7 anos. Vamos imaginar essa situação hipotética, tá? E o seu João, ele quer se aposentar. Então ele vai lá no INSS, dá entrada na aposentadoria, aquela coisa toda, leva a documentação. 7 anos tentando se aposentar. Você acha isso uma injustiça o seu João não conseguir se aposentar. Você fala assim, para mim honesto é o seu João se aposentar. Legal. Aí você vai lá, mexe seus pauzinhos para o seu João ter direito à aposentadoria. Isso não pode acontecer, porque aí vai estar fora da lei. Você está entendendo isso? Então, ó, vou tomar uma decisão entre o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, mas tem que estar em conformidade com os princípios da administração pública. Olha, a gente também tem aqui o princípio da impessoalidade. É você ser o quê? Imparcial. É você não levar para o lado pessoal. Tá ok? Ou seja, tratar todas as pessoas da mesma maneira, com igualdade, sem distinção de raça, sexo, cor, etnia, cunho político e assim por diante, ok? Só que também você tem que levar em consideração a moralidade. O que é a moralidade? Moralidade está ligada aos princípios, moralidade está ligada aos valores, ok? Outra coisa também importante é a publicidade. É tornar público alguma coisa, um ato administrativo. É a ideia da transparência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, tá? E eficiência é utilizar o recurso da maneira correta.
Tá, galera? Então, esses são os princípios da administração pública que devem ser observados para aquela pessoa que vai tomar uma decisão. Ok? Então, vamos caminhar. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Novamente, é a ideia de algo que vai o quê? Vai além, né, galera? Ó, além. Não se limita à distinção entre o bem e o mal. Devendo ser acrescida da ideia de que o fim, olha só, é sempre o bem comum. Isso aqui eu já citei para você, que é a ideia do quê? Isso aqui eu já citei para você, que é a ideia do quê? Do princípio da finalidade, certo? A finalidade é o bem comum, o bem de todos, o bem geral, isso que é mais importante na administração pública. E aí, precisa ter um equilíbrio entre a legalidade, ou seja, se aquilo é legal, e também a finalidade, se está dentro do bem comum aqui, ó. Tudo bem? Se estiver um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, nós consolidaremos o quê? A moralidade do ato administrativo. Ou seja, significa dizer que eu vou ter uma conduta adequada, uma conduta ética adequada. Ok? Vamos lá, caminhando. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. Gente, é o seguinte, como que as pessoas, como que os servidores públicos, os empregados públicos, eles recebem remuneração? Eles recebem remuneração através dos tributos que nós pagamos, seja de forma direta ou indireta. Quando, por exemplo, chega no começo do ano, você vai pagar lá o seu IPVA, o seu IPTU, ou você compra um produto ou um serviço e lá vem estipulado os impostos, as taxas, você está pagando a remuneração do servidor público, tá? Inclusive, ele próprio acaba, na verdade, contribuindo para a própria remuneração. E aí diz aqui o decreto que por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável. Tá vendo aqui, ó? Elemento indissociável. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que significa esse tal de elemento indissociável? Galera, elemento indissociável é algo que não se dissocia, que não separa, ou seja, algo inseparável, que não dá para você desmembrar. Não dá para você desmembrar a moralidade administrativa do direito, eles estão integrados. A aplicação e a finalidade, ok? Então é algo inseparável, algo que não dá para você desmembrar. Vamos caminhar. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Acréscimo ao seu próprio bem-estar. O que significa isso, galera? Que nós, como servidores públicos ou empregados públicos, não podemos encarar o nosso serviço como uma obrigação. Você não pode encarar o seu serviço como obrigação, ele não é uma obrigação. Aliás, eu vou ser bem sério para você. Quando fazemos algo que para nós aquilo você está fazendo por uma obrigação, logo você não vai fazer bem feito. Eu só atendo na Caixa Econômica Federal as pessoas porque eu sou obrigado. Eu só atendo no Banco do Brasil porque eu sou obrigado. Eu só atendo o pessoal do INSS, o seu João, a Dona Maria, porque eu sou obrigado. Então, logo você não vai entregar um serviço de boa qualidade. Com certeza não, ok? Faz parte do seu próprio bem-estar, depende do seu próprio bem-estar. Até porque, gente, nós podemos encarar o trabalho como o nosso patrimônio. O próprio código, ele estipula isso. Ele fala, já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito, ou seja, o sucesso, né, desse trabalho, sucesso desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. E sinceramente, galera, quando nós passamos num concurso público, seja ele para
empresa pública, sociedade de economia mista ou até mesmo um órgão público, nós tomamos o quê? Posse. Então, se você tomar posse, você passa a ser dono daquilo. É seu. Tudo bem? Vamos caminhar. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Galera, eu vou trazer aqui uma situação hipotética que normalmente eu utilizo em sala de aula, tá? Olha só que interessante. Ele diz aqui, ó, que tudo que você fizer fora na sua vida aqui, ó, na sua vida privada, pode tanto acrescer como diminuir o conceito que as pessoas terão da sua vida funcional, ou seja, o seu exercício aqui, ó, profissional. Tudo bem? Por quê? Porque a sua vida particular, ela se integra na sua vida pública. Beleza? Então, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir. Eu vou trazer aqui uma situação hipotética, normalmente eu brinco com a galera em sala de aula, para ilustrar isso que o código elenca, né? É assim, pessoal, ó, eu vou trazer um exemplo quando eu dou aula para a turma do INSS, porque o código de ética cai em vários concursos públicos, tá? Cai no concurso público do INSS, cai no concurso público da Receita Federal, cai no concurso da Caixa Econômica Federal. Então, assim, N concursos essa matéria vai servir para você, tudo bem? Então, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Esse cara aqui é você. Vamos supor que você trabalha aqui, ó, num órgão público. Vamos imaginar aqui o INSS. Você trabalha aqui no INSS, tudo bem? E vamos imaginar uma situação hipotética que você trabalha até às 17 horas. Legal? Bom, chegou lá no INSS, às 16 horas, o seu João. O seu João chegou lá para ser atendido no INSS. Quando ele chegou lá, você foi super cortês com o seu João. Você atendeu ele com dignidade, né? Respeitou o seu João, deu uma boa prestação de serviço. Pois não, seu João, tudo bem, que eu posso ajudá-lo, aquela coisa toda. Foi maravilhoso o seu atendimento, tudo bem? Só que deu 17 horas, você foi embora. Você que não é bobo nem nada, você, quando prestou o concurso público, escolheu o local para trabalhar e você fez o seguinte, você escolheu um local bem próximo da sua casa, da sua residência. Bom, vamos supor que você teve essa possibilidade, tá? Então, ó, aqui é a sua casa e aqui é o INSS, bem pertinho. Legal? Tudo bem, né? Beleza. Só que você sai daqui às 17 horas do INSS e, evidentemente, vai para sua casa. O caminho que você faz para sua casa até o INSS, você vai passar por N estabelecimentos. Aí vamos imaginar que aqui é uma quinta-feira, véspera de feriado prolongado, horário de verão e você não vê a hora de sair, ir embora e curtir o seu feriadão, ok? Olha só, pessoal, entre o INSS e a sua casa, tem aqui, ó, o Boteco do Seu Zé. Tá bom? O Boteco do Seu Zé, ok? Você saiu aqui às 17 horas, horário de verão, aquela coisa toda. Vai a pé, quando passou por aqui mais ou menos 17h10, passou em frente ao Boteco do Seu Zé. Seus amigos estavam todos aqui dentro, tocando uma ideia, tomando uma cervejinha, uma gelada, né? E você, meu amigo, é o seguinte, aproveitando o ensejo, que é feriadão prolongado, parou aqui para tomar uma também, né? Beleza. Tá, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Legal. O seu João, que você atendeu ele às 16 horas e às 17 horas também ele saiu daqui, ele foi embora. Também fez o mesmo caminho que você faz. Por quê? Porque o seu João, vamos imaginar uma situação hipotética que ele é o seu vizinho. Olha só. E o seu João vai passar por aqui também. Só que o seu João, coitado, ele tem já uma série de problemas, não anda muito bem, né? Anda devagar, quase parando. Ele vai passar aqui por volta de umas 19 horas, o seu João. E quando ele passa em frente ao Boteco do Seu Zé, quem ele encontra lá? Você, tomando todas. Não, você não, tá bom. Outra pessoa, beleza?
Tá tomando todas lá, enchendo a cara, já com a camisa aberta, toda à vontade. E aí, o que acontece? O seu João reconhece você, até porque ele é seu vizinho. E aí ele vai lá, ô meu filho, o que você está fazendo aqui? Você já chumbadão, já tomou todas, começa a maltratar o seu João. Sai daqui, seu João. Chama ele de velho. Ah, sai daqui, velho. Eu te atendi lá no INSS, aqui eu tô na minha, tomando a minha cervejinha gelada. Deixa eu em paz. Beleza? E o seu João vai embora, vai para a casinha dele. Chegou lá, ele contou para Dona Maria. Ele vai contar para Dona Maria que ele foi maltratado lá por você, vizinho, uma criança que ele viu crescendo, aquela coisa toda, tá? 4 horas da manhã, a Dona Maria levanta para fazer o almoço. 4 horas da manhã. Se você tem uma Dona Maria em casa, você sabe o que eu estou falando. 4 horas da manhã ela levanta para fazer o almoço. Antes de fazer o almoço, ela vai lá, faz um cafezinho naquele coador de pano tradicional dela. E o seu João aproveita para sair para comprar um pãozinho, né, gente? A padaria é do lado do boteco do seu João. Olha só. Eita história é essa, hein? É do lado do boteco do seu João, ok? E o que acontece, galera? Quando chega lá, choveu na noite passada e ele encontra você caído na sarjeta. Tá bom, você não, outra pessoa. Encontra lá a pessoa caída na sarjeta, lá o servidor público lá do INSS. Ele tenta ajudar e quando essa pessoa está mais ou menos acordando, consegue visualizar que é o seu João e começa a xingar o seu João. Sai daqui, velho, já falei para você me deixar em paz. E dá até, sei lá, um pontapé no seu João, coitado do seu João, né? E veja, essa conduta que esse camarada teve é a conduta adequada? Com certeza não, ok? E essa conduta vai marcar aquela pessoa. Por quê? Porque vai, na verdade, diminuir o bom conceito funcional que o seu João tinha daquela pessoa. Na segunda-feira, o seu João vai voltar lá no INSS. E ele já não vai mais lembrar do atendimento que aquela pessoa deu. Ele vai lembrar o momento em que o servidor público, no caso aqui, na situação hipotética, maltratou ele fora do serviço. Ou seja, é por isso que a sua vida pública ela vai se integrar na sua vida particular. É por isso que aqui no primeiro inciso é citado que são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, que é o caso aqui da situação hipotética que eu mencionei para você. Então a sua vida particular deve ser a mesma da sua vida pública. Uma integra na outra. Tudo que você fizer fora pode acrescer ou diminuir o conceito que as pessoas têm de você. Ok, galera? Vamos caminhar. Próxima. A publicidade de qualquer ato. Deixa eu só. Isso. A publicidade, olha pessoal, de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético, tá bom? Contra o bem comum imputável a quem negar. O que isso significa, pessoal? Que as pessoas têm acesso, têm direito. As pessoas têm acesso, têm direito à informação. A publicidade é a regra. A publicidade é a regra, tá certo? Então veja, aqui está se referindo ao acesso à informação que todos nós temos direito. E isso não pode ser omitido. Isso não pode ser omitido por uma pessoa, por um empregado público, por um servidor público, ou seja, pela administração pública, tá? Na verdade, tem que ser dita, tem que ser informada. A publicidade é a regra, tem que ser transparente, que inclusive está elencado nos princípios básicos da administração pública. Evidentemente, pessoal, que nem sempre isso é possível. Então, o que o Código de Ética traz aqui para nós? Ele traz a ideia das exceções. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei.
E aí eu vou precisar lembrar para você de uma lei que fala a respeito disso, do acesso à informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Inclusive, galera, você pode ir lá no meu canal do YouTube, ou se você já estiver nele, lá tem aula gratuita de Lei 12.527. E a lei inteira, completa, inclusive com questões de provas anteriores, tá? A lei, inclusive, ela vai citar os graus, a classificação das informações sigilosas, que podem ser informações ultra secretas, tá bom? Podem ser informações secretas ou podem ser informações reservadas, tá ok? Mas é importante depois você entrar lá no meu canal do YouTube e visualizar lá que tem alguns vídeos voltados a essa matéria, a Lei 12.527, que, olha, na boa, toma cuidado, porque quase todos os concursos estão solicitando essa matéria, tá bom? Então você vai prestar concurso público, estuda também a Lei 12.527, que você já sai na frente dos concorrentes, ok? Então, ó, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Então a gente vai fazer de tudo para que as pessoas tenham acesso à informação. Então você vai lá, por exemplo, uma pessoa vai lá na Caixa Econômica Federal, precisa de uma informação, seja uma informação pessoal, coletiva ou geral, tudo bem? Desde que não seja uma informação sigilosa, ela passa a ter acesso àquela informação. E isso em qualquer órgão público ou entidade. Eu quero aproveitar essa parte aqui da matéria e também conceituar algo importante aqui para você, porque você deve ter percebido que algumas vezes eu comentei sobre a administração pública. Agora, você deve estar se perguntando, quem é a administração pública e para quem serve esse código de ética que nós estamos estudando? Olha só, galera, a administração pública é dividida de duas maneiras, pessoal. Deixa eu colocar aqui no quadro para você conceituar isso comigo. A administração pública ela é dividida entre administração pública direta, tá bom? E também administração pública indireta, certo? Administração pública direta e indireta. A administração pública direta é o demo. Olha só, é o demo. Eita, dá até medo, né? É o demo. E quem que é esse tal de demo? Demo aqui para nós vai ser o Distrito Federal, os estados, os municípios e a União. Tá bom? Essa galerinha aqui, ó, que eu acabei de citar para você, são entidades. Agora que deu medo mesmo, né, pessoal? É o demo e são entidades ainda por cima. São entidades, tá bom? Por quê? Porque tem personalidade jurídica. São pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas de direito público, tá? Ó, pessoa jurídica de direito público, ok? Beleza? Então, logo, são pessoas. Só que essas pessoas jurídicas, elas repassam muitas vezes uma autonomia administrativa para outras pessoas jurídicas, que nós chamamos de administração pública indireta. A administração pública indireta é uma outra fase do demo. Eita, que tá dando medo agora, né, pessoal? É uma outra fase do demo. Quem são esses aqui? São as fundações, as autarquias, tá bom? As sociedades de economia mista, e as empresas públicas. Essa aqui faz parte da administração pública indireta, certo? Fundações, como exemplo aí para você conceituar isso aí comigo, nós temos, por exemplo, a FUNAI, tá bom? Autarquias, temos aí o INSS, o Banco Central. Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, a Petrobras. Empresa pública, a Caixa Econômica Federal.
Qual que é a diferença de sociedade de economia mista e empresa pública? Empresa pública é 100% do governo, tá bom? Enquanto sociedade de economia mista, o nome já diz, né? É mista, ou seja, as ações, parte é do governo, a maior parte do governo, e o restante o governo pode aí, outras pessoas podem adquirir. Então a gente tem aqui a administração pública direta e a indireta. Houve aqui, na verdade, um processo de descentralização. A administração pública direta descentralizou, então descentralização, e passou autonomia para essa galerinha aqui. Tá bom? Descentralização. Legal. Agora o que acontece? Esse código aí de ética que nós estamos estudando vai servir para quem? Bom, vai servir, deixa eu pegar aqui o marca-texto para ficar melhor para você, mais visível. Vai servir para a União, que nós estamos estudando. Na verdade, a administração pública direta federal, o código de ética 171 serve para eles. E também serve para a administração pública indireta federal também. Sejam fundações, autarquias, sociedade de economia mista ou empresas públicas. Tudo bem? Então, ó, serve para a administração pública direta a União e também para a administração pública indireta que seja federal aí. Tá certo, pessoal? Isso é importante para nós. Todos os órgãos que compõem a administração pública direta da União e as entidades da administração pública indireta acabam, evidentemente, tendo que respeitar o Código de Ética do Decreto 171. Legal? Posso caminhar? Vamos lá? Vamos lá, galera. Outra informação importante aqui para nós é que toda pessoa tem direito à verdade. Veja bem, pessoal, que quando nós, na verdade, conceituamos lá que a publicidade é uma regra, vem de acordo com isso aqui, ó. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor, ele não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja trabalhando lá na Caixa Econômica Federal, chega lá uma pessoa e, evidentemente, essa pessoa deu entrada no papelado para ter direito a um crédito imobiliário. Tudo bem? Aí vamos imaginar que essa pessoa ela não teve, na verdade, direito àquele crédito por alguma circunstância, talvez a renda, sei lá, ou de repente alguma restrição que ela tenha. Você não pode omitir a verdade daquela pessoa, você não pode nem falsear, você tem que informar, dizer um motivo, ou seja, tá vendo aqui? O código diz, ó, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada. Tudo bem? Agora vamos imaginar uma outra situação hipotética. Vamos imaginar que aquele nosso personagem, o seu João, foi até o INSS e chegando lá, ele tinha solicitado há muito tempo já fazer um pedido para dar entrada no INSS. E aí, de repente, ele chega lá para pedir uma informação, você puxa lá os dados, verifica que ele não tem direito à aposentadoria e você nega essa informação para ele. Ou, de repente, ele tem direito à aposentadoria, tem direito a um retroativo, inclusive, e você nega essa informação. Isso não pode acontecer, porque toda pessoa tem direito à verdade. O Código de Ética ainda vai dizer, nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então as pessoas elas têm direito à verdade, ainda que contrária ao próprio interesse. Tudo bem? Vamos lá, caminhar. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Você deve se lembrar que as pessoas, na verdade, elas que, na verdade, te remuneram. Tudo bem? Como servidor público, empregado público, elas que vão te remunerar. Por quê? Porque elas estão pagando os seus tributos. Hoje, na administração pública, o usuário do serviço público é considerado mais que um usuário. Na verdade, o usuário ele é considerado como um cliente. E como tal, o cliente ele precisa ser o quê, gente? O cliente ele precisa
na verdade, ter um serviço de qualidade, ou seja, precisa ser suprida as suas necessidades, as suas expectativas. Então, na verdade, você precisa fazer o quê? Você precisa satisfazer as necessidades do seu cliente. Tudo bem? Você consegue satisfazer uma necessidade do seu cliente quando você entrega um serviço de qualidade, com cortesia, bom vontade, cuidar do tempo e assim por diante. Se você trata mal, logo você não está entregando um serviço de qualidade e aí, consequentemente, causa dano moral a essa pessoa. Aqui, galera, é aquela ideia que nós conversamos sobre zelo, sobre cuidado, sobre cuidar das pessoas. Porque se você reparar, esse inciso aqui, ó, que eu estou comentando para vocês, ele continua dizendo assim, ó, da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, suas esperanças, seus esforços para construí-los. Ok? Então veja, o intuito aqui é você entregar um serviço de boa qualidade e ainda por cima cuidar bem de qualquer tipo de equipamento da administração pública que vem, na verdade, de acordo com a primeira regrinha que nós conversamos. Ok? Caminhando, vamos lá. 10. Deixar o servidor público ou qualquer pessoa à espera de solução em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço público, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente, olha só que interessante, principalmente grave dano moral. Até vou riscar aqui com outra cor para ficar mais evidente para você. Grave dano moral aos usuários do serviço público. O que esse inciso quer dizer para nós é o seguinte, que é ruim pra caramba permitir formação de longas filas, qualquer tipo de atraso. Ele está dizendo que isso caracteriza uma atitude contra a ética e ato de desumanidade, mas ele está dizendo que vai além disso, vai além, ó. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano no moral. É uma preocupação muito grande que a administração pública, o Código de Ética elenca. Por quê? Porque era costumeiro, antigamente, pessoal, quando nós íamos a uma repartição pública qualquer, seja ela qual for, e aquela formação de filas lá, quase que infinitas, né? Quarteirões e quarteirões de filas de pessoas aguardando a ser atendido. E pior, né? Esse camaradinho aqui, o primeiro chegou lá às 2 horas da manhã e até agora não foi atendido. E aí chegava num determinado momento que as pessoas, os servidores aí no caso, funcionário público, começava a emitir uma senha para algumas pessoas, para a grande maioria, vamos dizer assim, porque não ia dar mais conta de atender aquelas pessoas no horário daquele órgão que ele realmente funciona, entendeu? Então dava uma senha para a pessoa voltar no outro dia, as pessoas ficavam super chateadas com aquilo. Não que isso não exista hoje, ainda existe, infelizmente, em muitos órgãos e muitas repartições, mas hoje é muito menor do que acontecia antigamente. Como eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo a gente tem o Poupa-Tempo, não sei se a sua cidade ou o seu estado tem isso. O Poupa-Tempo é um local onde todos os serviços públicos estão lá, direcionados para as pessoas. E hoje as pessoas, elas podem fazer um agendamento por telefone ou pela internet, justamente para não ficarem aguardando lá durante muito tempo, ok? Fazem um agendamento, é muito mais simples. O Detran aqui em São Paulo também vem trabalhando com esse intuito. O próprio INSS, eu posso informar para você que vem trabalhando através do telefone que eles têm, tá bom? Para que a pessoa possa agendar ou até mesmo pela internet. Para quê? Para que as pessoas não vão até lá e fiquem aguardando horas e horas e horas naquela fila quilométrica, tá? Que muitas vezes, infelizmente, era por culpa de quem? Do próprio servidor público, do empregado público, que procrastinava o seu serviço, ou seja, empurrava com a barriga, deixava para depois, ok? Caminhando. 11.
O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais. Tá aqui no amarelinho já, ó. As ordens legais, tá bom? De seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então veja, pessoal, que a administração pública ela tem uma preocupação muito grande com a ideia do que? Da hierarquia. A administração pública vai ter níveis aí hierárquicos e ela entende que esses níveis hierárquicos precisam ser respeitados. Você precisa, por exemplo, se atentar às ordens do seu superior. Só que, como está dizendo aqui, essas ordens que você vai se atentar são as ordens legais. Você vai velar pelas ordens legais. Ou seja, se a ordem não for uma ordem legal, você tem que contestar, você tem que reclamar. Até mesmo, sinceramente, você tem que denunciar ali o seu superior, ok? Porque você não pode ser conivente com o erro, tá certo? Até inclusive em casos de desvio de função que não são por legalidade. Tá certo, galera? Beleza? Vamos lá, caminhando. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do servidor do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Cara, não tem coisa pior é a gente chegar na administração pública e não encontrar aquele servidor ali trabalhando no seu local de trabalho sem atender. Como já foi muitas vezes motivo de denúncia, você já deve ter visto isso. Às vezes a pessoa vai, por exemplo, né, num hospital público e chega lá naquele hospital público não tem médico para atender. E aí você pergunta lá pro atendente onde está aquele médico, por que não tem nenhum médico naquele horário? E simplesmente ele não sabe informar onde estão. Ou seja, existe uma ausência e aquela ausência é injustificada. Logo, isso vai conduzir a uma desordem nas relações humanas. Significa dizer que as pessoas naquele local elas vão ficar super chateadas com aquilo, vão querer brigar. Já houve casos, por exemplo, das pessoas naquele local acabar quebrando tudo, que na verdade é um patrimônio público. Mas por quê? Por conta de uma ausência que é injustificada. Você chegar, por exemplo, numa repartição pública e não ter o atendente ali, o servidor público, simplesmente não tem. E aí, evidentemente, vai causar essa desordem toda. E aí vai desmoralizar quem? O serviço público. Tá certo? Caminhando. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Aqui é muito interessante, pessoal, porque toda a administração pública, tá? Seja ela qual for, aliás, toda a instituição, seja ela pública ou privada, ela vai ter o que aqui, pessoal? Ela vai ter uma estrutura, uma estrutura organizacional, tá? Uma estrutura organizacional. Nós vamos ter níveis aqui. Nós temos aqui um nível, esse primeiro nível aqui, ó, é chamado de nível estratégico, tá bom? Esse segundo nível aqui é chamado de nível tático e esse aqui é chamado de nível operacional, ok? Cada um aqui tem que ter conceitos, tem que ter visões diferentes, vão ter visões diferentes. Bom, mas de qualquer forma, galera, nós vamos ter pessoas nesse nível aqui, vamos ter pessoas nesse nível, nesse e assim por diante, em todos os níveis. E aqui está dizendo que o trabalho ele deve ser harmônico. O servidor deve trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, com todos esses níveis e também ter uma harmonia com seus colegas de trabalho. A ideia aqui, pelo que eu percebo, é o seguinte, é que a gente deve trabalhar em equipe. Porque a partir do momento que nós trabalhamos em equipe, consequentemente a equipe passa a ter o quê? Um melhor desempenho. Tá? Ó.
passa a ter um melhor desempenho. Aqui é o seguinte, 2 mais 2 vai ser igual a 5. Por quê? Porque a soma da equipe é maior do que o individual. Então, gente, é muito interessante que aqui passa a ter uma ideia de visão sistêmica, de integração, tá? Vou escrever isso aqui para você, ó. Visão sistêmica. Visão sistêmica, ou seja, visão de integração, integrar todas as pessoas, todos os departamentos, todos os níveis hierárquicos para que você tenha um melhor desempenho. Tudo bem, pessoal? Dessa maneira, eu finalizo a primeira aulinha aí da matéria de ética na administração pública e nessa parte nós falamos sobre as regras deontológicas. Foi um pouquinho maior essa aula, por quê? Porque eu não quis separar as regras deontológicas, já deixar tudo numa aula só, ok? Valeu, galera, espero você na próxima aula. Até lá!